Olá pessoal, aqui é o Diego Daniel e hoje eu vou mostrar como que é toda a interface e o curso completo de Rhinoceros aqui da 3D1. Assim que você acessa 3D1, eu tenho os menus superiores aqui, né? Então tem um fórum, se eu quiser tirar dúvidas. Eu tiro dúvidas de perguntas de computação gráfica, ou de maquete eletrônica, ou perguntas de rádio, né, que pode acontecer. O Rhino mais ou menos vai estar aqui na área de computação gráfica, a menos que você esteja trabalhando com maquete. Pode ser um ou em outro, né? E você acessa minha 3D1, você tem meus produtos, e você tem aqui o seu curso ou seus cursos, né? Depende da quantidade de cursos que você tem. Você clica para assistir e ele vai levar, vamos dizer, para a sala de aula, né? Então aqui embaixo você tem alguns arquivos de apoio já, no caso os materiais extras, que são esses vídeos que nós temos no YouTube, adicionais. Eu tenho aqui alguns outros materiais que você pode utilizar de exercício para todos esses capítulos e módulos. Então aqui no caso eu tenho um capítulo de 1 a 14, curso ele vai até o capítulo 13, e aí eu vou ter dois projetos grandes, né, que ele vai tomar um pouco mais de tempo, que é o anel e a cadeira IMES, que vocês podem visualizar lá na aba de informações. Você pode clicar tirar dúvida aqui em cima, você pode pular para a próxima aula. Então, por exemplo, você começa aqui, vou colocar no capítulo 2, aí você vai assistir do capítulo 2 a terceira aula sobre lines, rex, retângulos, né, polígonos e ângulo. Olá pessoal, bem-vindos de volta. E você já começa a ouvir o áudio, você tem aqui todo o material, você pode avançar e aí você sabe exatamente como que funciona, né? Você já pode, no caso que eu posso pular para a próxima aula, se eu já vi a parte que me interessar, e você sempre pode continuar e parar. Então tem toda essa flexibilidade. É assim que funciona o curso de Rhinoceros aqui pelo menu. Bem simples, né? Bem fácil. É o que a gente vai ter nesse curso. Capítulo 1, eu falo introdução, como que funciona a interface. Segundo, sobre as viewports, então eu mostro exatamente o que nós temos aqui de disponibilidade, o que são as viewports, eu explico como que funcionam todas as vistas. Eu tenho aqui o grid, que é esse fundo, por mais que ele seja um plano, ele tem uma função bastante importante. Modeling Aids, que são aqueles comandos que ajudam e auxiliam na modelagem. Então você tem vários testes que eu faço aqui, eu mostro exatamente todos esses botões, que no caso eles ficam aqui na parte de baixo do Rhino, né? Então você aprende logo no início qual que são as vantagens, porque é muito importante você ter uma base bem construída antes de começar a modelar. O Snaps, que está ligada bastante com o Modeling Aids. Eu mostro aqui os C-Planes novamente, diferente do grid, né? Os C-Planes são planos customizáveis ou não, eles podem ser fixos padronizados, que é o grid que a gente vê em cada viewport. Cada viewport geralmente tem seu C-Plane. Preparação de um projeto. Então aqui eu mostro, por exemplo, formas de se organizar, o que você pode fazer para começar a modelar. Antes de começar a modelar, o que você pode organizar. Se você quer deixar seu menu customizado, se você quer deixar a barra de comando em cima ou embaixo. Então esse tipo de coisa que vai te auxiliar a trabalhar de forma mais eficiente. Menu de zoom, capítulo aqui, ó, zoom e seleções, que é para você conseguir trabalhar com agilidade e selecionar o objeto. Por mais que seja uma questão simples, é importante saber trabalhar bem com isso para você não ter nenhum tipo de frustração na hora da modelagem, né? E aí de fato eu finalizo começando um projeto. Então em cada capítulo eu tento colocar um projeto maior que engloba do que nós vimos anteriormente. Capítulo 2, nós temos aqui lines, polylines. Aqui, por exemplo, eu falo sobre criação de círculos. Os métodos para se criar círculo você não cria só de um jeito, você pode construir de várias outras formas, e eu exemplifico exatamente isso. Capítulo 2 ainda, Field Chamfer Offset Points. Então aqui eu mostro exatamente como que se aplica em cada parte desses objetos de exemplo. Eu mostro realmente aplicando aqui cada ferramenta. Se necessário eu faço alguma variação, e às vezes eu até induzo ao erro. Se você aprender pelos erros, nada vai te surpreender na hora de trabalhar com esse 3D. Eu tenho Move, Rotate Scale, Join, Split Trim. Tem o Control Points, onde eu mostro como trabalhar com esses Control Points, né, que é uma função muito útil do Rhino, que permite ter uma grande flexibilidade na hora de trabalhar com o programa. Tem aqui o Blend, o Match, o Twin e o Connect, Text, 2D e Curve Boolean. Aqui eu mostro como trabalhar com objetos de texto,
com as variações que nós temos. Eu tenho ainda a opção de trabalhar com curva boolean, que é muito interessante e agiliza bastante quando você quer fazer uma coisa mais rápida ou testar alguma coisa, no caso no 2D. Tem o curve degree, continuity e rebuild, que é basicamente grau de curva, continuidade, e o rebuild, que é quando você refaz a curva automaticamente, né, a partir da suavização do Rhinoceros. Aqui nesse exercício de logotipo eu mostro como trabalhar com o Rhino como software de manipulação 2D. Eu costumo dizer que ele trabalha muito bem com 2D, inclusive ele tem mais funções e melhores do que programas de vetor. Você pode desenhar muito bem no Rhino e no 2D. Você não precisa necessariamente trabalhar fora dele e importar as linhas, você pode construir bem rápido aqui dentro do Rhino. Se você precisa de algo mais aplicado, eu tenho aqui uma planta 2D, que é uma planta baixa arquitetônica, então você pode ver exatamente como que eu faço e como que eu trabalho com esse tipo de desenho. Então aqui você pode executar vários tipos de projetos que envolvam esse trabalho 2D. Partindo agora para o capítulo 3, a gente começa a trabalhar com um pouco mais de sólidos, porque ele envolve algumas outras ferramentas. Por exemplo, aqui eu exemplifico todos os sólidos e por que chama de polysurface e de extrude, quais são as diferenças, quais são os tipos. Eu mostro aqui em manipuladores o que a gente pode alterar nos sólidos. Eu tenho aqui na aula 3 mirror, extrude e text 3D também, né? Então eu mostro como que você pode aplicar o mirror, criar o espelho, né? Você pode espelhar uma peça, como que você faz extrusão e como que você trabalha com textos em 3D. Sistema de boolean, que é aquela forma de se editar as peças, você cortar uma peça com outra ou você unir duas peças, dois sólidos. Então o sistema boolean ele é um sistema universal para se trabalhar com modelagem 3D. Qualquer software vai ter sistema boolean e o Rhino trabalha muito bem com eles. Fillet e chamfer, dessa vez com sólidos, da mesma forma que você trabalha com fillet no 2D, você também tem para o 3D. Tem aqui Revolve e Cap, são ferramentas mais simples, mas que possuem um resultado final muito bom. Então é muito importante saber trabalhar bem com Revolve e saber a hora de se utilizar também o Cap, que é a ferramenta que vai concluir basicamente esse Revolve. Tem aqui Make Holo, Untrim e Move Face, que são adições que você pode trabalhar individualmente com faces. Tem o Boss, Rib, Extrude Helix, que são outras ferramentas adicionais de polissuperfície. E eu tenho aqui o exercício de planta baixa, que é o final desse capítulo 3. Então a gente pega aquela mesma planta que nós desenhamos e já aplica um 3D nela para saber exatamente como que funciona de fato, né? A modelagem 3D de maquetes. Nesse caso eu tenho dois exercícios em 3D. Um trabalha mais com a maquete e o outro, no caso, trabalha com outras ferramentas. Então aqui eu exploro um pouco mais de cada coisa para ficar um pouco mais abrangente esse resultado final. Capítulo 4 começa a trabalhar com NURBS, de fato, a parte mais forte do Rhinoceros, e o Rhinoceros é um software mais forte com NURBS. Então aqui eu mostro exatamente por quê, quais são as diferenças, o que é uma polysurface, o que é um sólido, como ele se diferencia de uma superfície. É importante saber diferenciar, porque depois você entende onde você começa a errar e o porquê que certas coisas não funcionam. Eu trabalho com extrude de NURBS, que é possível se extrudar uma superfície, não necessariamente ela precisa ter volume 3D. Eu trabalho com planar também, com Loft e o Curve Network, que é uma das ferramentas mais importantes e mais fortes do programa. Se você conseguir dominar o Curve Network, você pode fazer basicamente qualquer coisa no Rhinoceros. Então aqui eu exemplifico como que trabalha, como que funciona o Curve Network, o que ele precisa para funcionar corretamente. Outras duas ferramentas. O Sweep, ele é uma ferramenta muito importante. Então com o Sweep você pode fazer muito além, porque você tem diversos controles e eu aqui mostro exatamente como que cada uma funciona e qual que é a aplicação delas. Tem aqui a Surface 234, que ela pode ser construída a partir de 2, de 3 ou de 4 polylines. Eu tenho um Patch também, que é uma ferramenta bem mais genérica. Eu tenho aqui o Offset Surface, porque ele vai trabalhar com espessuras, como você consegue trabalhar com espessuras em superfície. Então, além de você fazer toda uma curvatura, você pode, além de tudo, colocar e trabalhar de forma mais efetiva. E possivelmente trabalhar com boolean e coisas do tipo. O Blend ele é uma ferramenta muito importante, ele está presente no 2D também, mas no 3D ele é muito útil porque é onde você aprende a trabalhar com continuidade de superfície, que
que é uma das coisas mais importantes no Rhino. E também ele funciona muito bem para trabalhar com superfícies complexas, onde você não precisa necessariamente fazer toda a curvatura, você deixa o Blend fazer essa compensação, então você pode ter resultados muito bons. Tenho vários tutoriais aqui no YouTube que você pode encontrar eu trabalhando com essa ferramenta, porque realmente está muito boa e a continuidade é muito clara no Blend. Então aqui no capítulo 4 a gente não tem nenhum módulo de exercício, porque nos arquivos de apoio você já tem uma quantidade variada de exercícios que você pode testar cada ferramenta. Capítulo 5 eu trabalho com o Revolve de NURBS dessa vez e o Rail Revolve. Eu tenho o Extend Surface e o Create Solid, então você cria sólidos a partir das superfícies. Tem o Extract Surface e o Duplicate, então você pode extrair certas superfícies ou clonar certas regiões de superfície. Tem o Rebuild Surface, ele é uma ferramenta muito interessante, porque você pode recriar superfícies que às vezes não ficaram tão bem aplicadas ou não tem uma continuidade boa. Então aqui eu trago exemplos de projetos meus, às vezes antigos, que eu consigo fazer a aplicação dessas ferramentas e mostrar exatamente quais são os defeitos e quais são os problemas de trabalhar com determinados tipos de malha. Eu tenho o Split e o Trim para fazer a paragem, delete ou corte de malhas. Tenho aqui o Degree Surface, que é o mesmo com mais uma dimensão lá das linhas, né? Onde eu falo de grau de curva, aqui é grau de superfície. Elas também possuem essa variação. E aqui o projeto final do exercício, eu modelo um mouse, que é aquele mouse básico da Microsoft, e eu mostro exatamente como que é a modelagem desse objeto, porque eu trabalho com várias coisas, não só com sólidos, mas principalmente com superfícies, porque ele é um bom exemplo disso. Aqui eu já começo a trabalhar no capítulo 6 com extração de linhas em superfície. Eu trabalho com Offset Curve e Surface e o Project. Eu trabalho com On-Trim, Merge e Project C-Plane. Esse aqui você encontra bastante em projetos meus recentes, no caso de modelagem de calçados. Eu tenho aqui o Soft Edit, Normals e Control Points, também Control Points para a superfície. Aqui eu mostro como que se utiliza o History com superfície, ele é muito interessante e utiliza bastante. Eu tenho aqui Curve to View, o Fin e o Extrude Direction. Então são variações de superfície, formas que você pode editar. Da mesma forma que eu mostrei como editava os sólidos, a gente também consegue manipular a superfície. Capítulo 7 eu trabalho com outras variações, no caso Align, que são alinhamentos, forma de se fazer alinhamento. Eu tenho Array, tenho Array Curve, o Surface e o Polar, então são todas as variações de Array. Eu mostro aqui como que se trabalha com isso. Eu mostro aqui o modificador Bend, que ele é muito interessante, como se trabalha com ele de forma efetiva. Em seguida o Twist, que é um modificador muito bom, pouco utilizado também, que tem várias opções interessantes e pode te dar um resultado muito mais completo e deixar o trabalho muito mais interessante se você aplica essa ferramenta. O Taper também é um modificador bem legal que pode facilitar muito. Às vezes você fica dependendo de uma modelagem mais complexa, enquanto os modificadores podem fazer todo o trabalho que você teria manualmente. E aqui Edit Cage, o Cage Edit, ele é um modificador muito bom, ele potencializa muito qualquer ferramenta no Rhinoceros. Inclusive um amigo passou a utilizar, ele não utilizava até então e ele achou muito bom porque facilitou muito o trabalho dele. Então vale a pena aprender bem como se trabalhar com Cage Edit e como que funciona. Em programas de modelagem poligonal ele é mais comum, mas aqui no Rhino ele fica um pouco escondido, mas vale muito a pena saber utilizar. Eu tenho o Orient, eu tenho o Flow e o Flow Along Surface, que são variações do mesmo, mas a questão de se entender o Flow é muito interessante, porque ele trabalha tanto com superfície quanto com linhas. Aqui eu tenho um exemplo muito interessante que se costuma ser visto bastante em joalheria, que é o Flow utilizando o History e o Smash. Então você vai aprender como se trabalhar com essas ferramentas de modificação. Eu tenho o Share e o Smooth também nesse mesmo capítulo. O capítulo 8, não menos importante, é a parte de fazer documentação. Então, depois que você fez o projeto, você geralmente precisa fazer a documentação, né? Que é colocar no papel, colocar as medidas, orientação de produção, materiais e coisas do tipo. Então aqui eu mostro exatamente como que você utiliza, onde que estão expostas essas ferramentas. Eu tenho aqui ferramenta linear, vertical, horizontal, alinhado, distâncias. Para se trabalhar com ângulos, eu tenho aqui no vídeo 3. No 4 eu tenho algumas outras variações, como trabalhar com área e medidas de um objeto interno. Text, Annotation, Leader e Revision. Então
Então você aprende a trabalhar também com informações para ficar exatamente pronto para impressão. Você não precisa editar em nenhum outro programa. Saindo do Rhino já vai sair pronto para impressão. O Make 2D eu mostro como que ele prepara o seu 3D em linhas e como que se utiliza, o que você pode evitar para deixar o desenho mais limpo possível, com todas as informações necessárias. Eu tenho aqui head e tipo de linha, que é o line type. Então se a linha tem espessura, se ela é tracejada, se ela tem ponta e tracejo, coisa desse tipo. Estilos de dimensão, que é o Dimension Style. Então aqui eu mostro os estilos que você pode configurar para ir utilizando em outros projetos. Então você pode padronizar em um e reutilizar em outros projetos. Como organizar o layout, aqui eu faço a impressão desse layout. Capítulo 9 eu falo um pouco mais sobre Mesh, porque o Rhino também trabalha com Mesh, e eu mostro aqui no 3D Max mesmo como que eu tenho uma variação, qual que é a diferença de uma Mesh para uma NURBS, quais são as vantagens, para você entender bem como que funciona cada coisa. Eu tenho aqui Mesh Boolean, eu tenho Polycount, eu como fazer redução de malha também, tenho o Quadrangulate e o Triangulate, Create Face, o Flip e o Fill Hole. Então coisas que você pode utilizar para se trabalhar com Mesh também no Rhinoceros. E no capítulo 10 eu tenho aqui a parte de rendering, que é a parte de representação desses projetos que nós trabalhamos. Então aqui eu trabalho com o renderizador do Rhino, o padrão que vem no programa. No YouTube eu tenho algumas aulas sobre a nova renderização do Rhino 6, então você pode conferir essa atualização, está disponível para todos os alunos também. Eu falo sobre rendering e sobre as luzes, eu falo sobre materiais, mapeamento UV, que é uma parte muito importante para se trabalhar com rendering. Eu tenho aqui configuração de câmera e resolução, tenho render settings, alias e o skylight. Eu tenho aqui efeitos especiais, como você pode fazer proveito do frame de renderização do Rhino e aplicar e ter novos recursos aqui na hora de salvar o teu renderizador já. E ter novos recursos na hora de salvar o seu render e pronto. Tenho aqui texturização avançada, que é para trabalhar com mapeamento UV, ferramenta que foi introduzida no Rhino 5 e que é muito importante, muito útil para até mesmo trabalhar com games. Você pode até modelar aqui no Rhinoceros e exportar para alguma engine ou algum outro software já com o mapeamento pronto. Eu tenho aqui o background e o animation, que são ferramentas adicionais do Rhino. No capítulo 11 eu começo a falar um pouco mais sobre como você identifica problemas na malha. Então aqui eu faço algumas demonstrações, eu trago modelos que aparentemente estão bem modelados, mas que podem ser encontrados defeitos, pode vir atrapalhar um pouco mais à frente do projeto. Eu faço uma análise da malha, eu tenho aqui o Analyze e o Mesh Repair, que é exatamente para exportação de impressão 3D. Eu falo sobre espessuras, volume e como fazer um STL Export, né? Como exportar em STL para que a malha fique boa na impressão 3D, se é preciso, às vezes ou não. O capítulo 12 ele foi um pouco destinado para Rhino 5, porque ele tem algumas opções a mais. No caso do Gumball, somente no Rhino 5 e no 4 não tem. Ele mostra as vantagens de se utilizar e por que é legal aprender a trabalhar com Gumball. Eu tenho um Digitizer, o Browser, calculador e macros que são adicionais, né, de programação que o Rhino disponibiliza. Alguns menus extras, Clipping Plane e Display Options, duas ferramentas que é importante saber trabalhar junto para você poder identificar e visualizar melhor o seu objeto e a sua modelagem. Então aqui eu exemplifico os dois. Eu deixo por último para falar sobre os plugins do Rhinoceros. Capítulo 13, esse aqui é o capítulo de projeto final, então eu mostro aqui a modelagem de um anel. É uma área que eu tive a oportunidade de trabalhar bastante, então o que eu faço aqui você pode ter certeza que pode ser aplicado nessa mesma área ou em qualquer outra que dependa de impressão 3D. A modelagem nesse caso é completa do começo ao fim, inclusive com adição de renderização no final delas. Além do projeto do anel, eu trabalho com o projeto da cadeira IMS também. É um projeto um pouco remetendo mais a um sólido, um pouco mais simples visualmente, mas é claro que sempre tem um pouco de complexidade, como eu mostro aqui nesse tutorial. Também, como eu falei no primeiro, do começo ao fim e conclui como a renderização. Aqui no capítulo 14, geralmente a gente vai colocar os arquivos adicionais, eles podem estar tanto aqui na parte de baixo, ou você pode entrar em contato com o 3D1, com a Elisa ou comigo e fazer requerimento dos conteúdos adicionais, que são todos aqueles que estão acelerados no YouTube ou não. Você pode assistir de forma vitalícia e completa. Então aqui eu mostrei exatamente tudo que nós temos de opção
dentro do portal da 3D1. Você pode não só se manter a dúvidas de rinoceros, mas como de outros softwares e de programas de renderização, e assim você vai acabar aprendendo muito mais sobre tudo e também até mesmo sobre o rinoceros. O link para o curso de rinoceros está aqui embaixo na descrição. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que possa se interessar por modelagem 3D. Se inscreve no canal para receber as notificações de novos vídeos. Dá um like para eu continuar fazendo esse conteúdo e trazer outros novos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder assim que possível. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender rinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.